pouco mais sobre o depoimento do Daniel Vorcaro no nosso site. Uma reportagem do Matheus Coutinho que trata sobre esse assunto, né? Havia toda uma questão aí sobre o Vorcaro, que chegou a ser preso, passou uns dias preso, né? E depois foi liberado. As audiências para ouvir os depoimentos do caso do Banco Master começaram hoje com discordâncias ali, umas versões diferentes entre o Carlos Vieira von Adamec, que é o juiz auxiliar do ministro do Supremo, Dias Toffoli, e a delegada da PF, a Janaína Palazzo. Houve esse desentendimento entre os dois. A Janaína, responsável pela investigação, queria fazer a cariação, como havia sido determinada por Toffoli na decisão. Já o juiz, o Carlos, auxiliar do Toffoli, ligou para o ministro, que determinou que os depoimentos fossem tomados antes. Ficou aí esse desentendimento entre os dois. Na sequência, o Adamec enviou uma lista de perguntas para a delegada fazer para o Vorcaro, o dono do Master. Segundo o Matheus Coutinho e o UOL apuraram, nesse momento os dois elevaram o tom e a delegada disse que caberia à PF, que é responsável pela investigação, conduzir o depoimento. Aí o juiz telefonou novamente para o Toffoli. O Big Fone do Toffoli nessa terça-feira não parou de tocar, que teria ordenado que as perguntas fossem feitas como se fosse pelo próprio, né, como se ele tivesse presente. Fato é que, diante desse impasse, o que a gente viu foi que o juiz encaminhou as perguntas, mas não interferiu no depoimento. O Vorcaro foi ouvido por quase 3 horas e depois ainda foi submetido à cariação com o ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa. O diretor do Banco Central foi dispensado da cariação. Depois, os documentos dos depoimentos todos, o Ailton de Aquino Santos não participou da cariação conduzida pela PF. A dispensa teria ocorrido porque o diretor não é investigado, no caso, e a cariação busca confrontar versões. Até tinha uma polêmica toda, né? Porque ele é apenas testemunha, participaria de uma cariação, como é que é isso? Os depoimentos ocorreram depois do recuo do ministro Dias Toffoli, que tinha determinado a cariação, depois voltou atrás. A investigação da PF diz que o Master usou empresas de fachada para criar créditos e o Vorcaro foi preso em novembro e solto dias depois, como eu falei há pouco. Sakamoto. Né, que confusão, né, em relação a essas decisões do ministro Dias Toffoli. No fim das contas, aconteceu a cariação, mas antes teve esse desentendimento entre o juiz auxiliar, que estava, na verdade, agindo como se fosse o próprio Toffoli, né, a mando dele, e a delegada da Polícia Federal. Diego, mas é importante que a gente ressaltar que a acariação que aconteceu não foi entre o Daniel Vorcaro e o diretor de fiscalização do Banco Central, né, o Ailton Aquino, mas entre o Daniel Vorcaro e o ex-diretor do Banco de Brasília, né, do BRB. Né, e aí, o ex-presidente do BRB, desculpe, né, e aí então o que acontece é que aí houve esta cariação, não aquela que originalmente discutiu-se, né, que o próprio ministro Toffoli queria ver acontecendo. De qualquer maneira, os relatos dos colegas da imprensa trazem que, com a ajuda do juiz auxiliar, né, que é o juiz que representa o Toffoli, lá no local, lá na tomada de depoimentos e na cariação, o Toffoli quis mandar perguntas na tomada de depoimentos, quis ainda participar ativamente, por mais que não estivesse participando ativamente, né, do processo. Né. Todo o comportamento do ministro Toffoli no meio de tudo isso, como a gente vem colocando aqui, vem levantando muitas críticas por parte do meio jurídico, por parte de colegas do Supremo, por parte do meio político, por parte do mercado, não o pessoal que está interessado em ver as coisas escondidas, né, e serem transformadas em pizza, mas críticas de quem está querendo ver as coisas resolvidas, porque falou, olha, ao que está parecendo que o ministro Toffoli está querendo criar condições para que a liquidação do Banco Master seja questionada, ou seja, como eu falei, banco podre voltando dos mortos. Né? E aí, liberando grande medo das pessoas é que, caso essa liquidação ocorra e caso o Daniel Vorcaro seja responsabilizado por um crime menor ou nem seja responsabilizado por um crime no final das contas, ele diminua a pressão sobre ele para ele cantar feito um canário, ou seja, para ele delatar. E como eu também já falei aqui ontem, uma delação do Daniel Vorcaro tem potencial muito maior de sacudir a República do que a delação do Mauro Cid.
Ô Bruno, e você, Bruno Bolinhas, como é que viu esse desentendimento entre o juiz auxiliar e a delegada da Polícia Federal? Como disse o Sakamoto, e é bom ressaltar sempre, né, não foi o depoimento ou a cariação, na verdade, com o representante do Banco Central, né, como havia inicialmente determinado o ministro Dias Toffoli. De qualquer maneira, uma cariação foi feita, né, entre outros personagens desse caso, e houve esse desentendimento inicial. Depois os dois acabaram se acertando, né? Mas o telefone do Toffoli tocou pelo menos 2 vezes para que ele pudesse dar um parecer sobre esse impasse entre os dois. Eu acho que vale a pena, Diego, ressaltar essa última fala aí do Leonardo, que eu acho que é a chave do problema, né? O que assim, as notícias, todos os acontecimentos, o bastidor, né, da cariação, o bastidor do processo, a soltura do Vorcaro, né, tudo isso, assim, se a gente usar aquele termo francês, né, de, assim, o buquê de evidências, né, sobre o caso, o que dá a impressão é que o STF e o Toffoli, especialmente, estão muito, muito preocupados em controlar o processo, né, em controlar todo o andamento do processo. Então, por exemplo, essa criação de ontem chama atenção o fato de ter tido esse conflito, ou seja, a Polícia Federal parece que não teve, assim, toda a autonomia possível para fazer a investigação que supostamente deveria fazer, né? Então, eu acho que essa tônica do controle, de segurar passo a passo, de saber o destino das coisas antes das coisas acontecerem, né, eu acho que é o que todas as evidências têm indicado. E aí eu acho que, novamente, o Leonardo tem toda a razão, o que está todo mundo preocupado é com uma possível abertura de bico do Vorcaro e o choque que isso pode acontecer. A gente sabe que tem investimentos milionários, né, no Banco Master, a gente sabe que o Banco Master cresceu com taxas de retorno irreais, né, com práticas econômicas pouco ortodoxas, para a gente, se a gente pode dizer assim, e muita gente grande envolvida, né, inclusive pessoas ligadas ao próprio STF. Então, eu acho que tem essa preocupação de manter o controle da investigação, manter o controle não só de o que se investiga, né, mas do resultado da investigação antes que ela aconteça. Então, acho que essa preocupação é o que transparece quando a gente fica sabendo todo o tempo das evidências que vão aparecendo no processo. Então, tem gente muito interessada, como acho que o Leonardo falou, eu estou só repetindo aqui, em que o Daniel Vorcaro não fale, né? Seja beneficiado, tenha seus privilégios de dono de banco, de banqueiro, todos garantidos, para evitar um desastre maior ainda na elite política aí, principalmente em Brasília. Verdade. Sakamoto, sobre a Polícia Federal, né, a autonomia que é sempre destacada, né, da Polícia Federal nos últimos fatos, nas últimas operações, como é que você vê a Polícia Federal nesse caso do Master? Olha, Diego, a Polícia Federal este ano ela tá de parabéns, né? A gente viu, e eu até tinha feito uma retrospectivazinha curta, né? Quem tiver interesse dá uma olhadinha a respeito dos fatos mais importantes de 2000 e dos fatos mais importantes de 2025. Deles, com certeza, dos top 3 foram as operações da Polícia Federal que pegaram principalmente o andar de cima. Olha, não que a Polícia Federal não pegue andar de cima sempre em operações, não tenha pegado no Mensalão, no Petrolão, Lava Jato, na tentativa de golpe e tantos outros que a gente viu por aí, né? O que acontece é que neste caso a gente viu pegar mercado financeiro, pegar muita gente. Nós vimos o quê? Nós vimos carbono oculto, né, que atingiu a Faria Lima, procurando elos da Faria Lima, investigando elos da Faria Lima com lavagem de dinheiro para o primeiro comando da capital. A gente viu passando pelos 26 bilhões sonegados, né, pela Refit, na questão dos combustíveis, o cara que está lá na Flórida, né, lá, morando por lá, e até o explosivo caso do Banco Master, né, que constrange Congresso, constrange STF, constrange mercado, constrange muita gente.
né? A Polícia Federal, com isso, mostrou que o crime mais organizado do país não está nas favelas. E a gente lembra do que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, inclusive com a prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com a prisão de outros, com a detenção de outras pessoas importantes, né, que acabaram mostrando o seguinte, falou, olha, o quanto está imbricado o crime e a política em locais do país e o quanto explica, né, ajuda a explicar por que no meio de toda a discussão sobre a melhoria de instrumentos da segurança pública, que são fundamentais, tinha gente querendo diminuir financiamento da Polícia Federal, ou tinha propostas circulando, né, junto lá da época da relatoria do PL das facções, da facção, sobre circulando para tentar submeter operações da Polícia Federal ao aceite de governadores do Estado, né, que é um absurdo completo. E a gente viu agora no Rio de Janeiro como isso é um absurdo. Então, a Polícia Federal, ela foi fundamental, inclusive, para desvendar toda a estrutura do golpe, da tentativa de golpe de Estado. Agora tem sido fundamental de tentar desvendar como funcionam esses meandros de política e dinheiro, né, de poder e dinheiro no Brasil. É por isso que tem tanta capacidade de gerar, desculpa usar um termo agora no final do ano, mas de gerar um rebosteio generalizado, e é por isso que ela é tão importante de ser protegida neste momento, Diego. Só para não para corrigir, mas para explicar uma coisa que na hora que eu falei da questão das delações, das acariações, a ideia original do ministro Toffoli era uma acariação do Vorcaro, do ex-presidente do Banco de Brasília, que quase comprou o Master, e do diretor de fiscalização, né, do Ailton Aquino. Essa da diretor de fiscalização que envolveria o Banco Central nisso e que estava sendo muito criticada é que não aconteceu. A outra acabou acontecendo. Haviam três no início, né? Três pessoas que iam ser acareadas, né? Na verdade aconteceu apenas uma para deixar mais explicado, porque na correria acabei explicando apenas parcialmente. Beleza, Sakamoto, eu também não expliquei direitinho, tá certo aí a sua explicação sobre